Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo e nós estamos aqui para o terceiro episódio do nosso podcast, do nosso FAPcast, abordando o legado de Rui Barbosa na fundação da República do Brasil. Olha que beleza! E para conversar com a gente hoje, estou aqui com o meu grande amigo, parceiro, professor Marcelo de História. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Valeu, Gustavo. Então, pessoal, hoje nós tivemos ali um primeiro episódio onde nós apresentamos para vocês qual seria o projeto dessa série, falamos um pouquinho sobre a biografia do Rui Barbosa. Tivemos um segundo episódio onde nós abordamos essa ideia de república ao longo da história, em Grécia, em Roma, abordamos toda essa origem da ideia republicana. E hoje eu estou aqui com o professor Marcelo para a gente conversar sobre a república no mundo contemporâneo, né? A república na idade contemporânea. Né? A ideia de república vindo do século XVIII, XIX, XX, até chegar, né, onde nós estamos hoje aqui no século XXI. Então, Marcelo, eu começo o papo por aí. Nesse mundo contemporâneo que a gente vive, o que significa a ideia de república e, na idade contemporânea, como que essa ideia foi retomada? Legal. Bom, retomando um pouco dos programas anteriores, a noção de república, ela que nasce na antiguidade, com os romanos principalmente, ela teve uma relevância muito grande, né, enquanto sistema de governo na antiguidade. Claro que sempre houveram repúblicas. A própria Península Itálica, os estados alemães, você vai ter diversas repúblicas ali em momentos diferentes, né? A Holanda em alguns momentos foi república, você vai ter, obviamente, esse modelo no contexto europeu, ele sobreexistindo, digamos assim, após a queda da Roma Antiga. No entanto, né, eram regimes secundários em relação às monarquias absolutistas. Se você for pensar o final da Idade Média, toda a Idade Moderna, até o século XVIII mais ou menos, os regimes mais relevantes são as monarquias absolutistas. França, Inglaterra, Espanha, Portugal, correto? A noção de república enquanto um regime de governo válido e relevante, ela retoma, né, um papel central a partir do século XVIII, né? Em grande parte devido ao movimento iluminista e, sobretudo, por conta da ideia de república se opor ao regime monárquico, né? Havia um momento, naquele momento, claro, nem todo iluminista era republicano, né? Voltaire, por exemplo, não era republicano, era monarquista, correto? Mas você tem ali, por exemplo, Rousseau defendendo fortemente a noção de uma república. Por quê? Porque você, dentro do regime republicano, e a gente vai para o conceito do que é a república, teoricamente, pelo menos, né, nos conceitos básicos, a ideia de uma república, ela evita, ela impede a pessoalização do exercício do poder. Por quê? Porque dentro da república, um dos critérios para você poder conceituar república seria basicamente o quê? O exercício temporário do poder. No regime republicano, teoricamente, você exerce o poder por meio de quê? De mandatos com data definida. Ah, Marcelo, mas, por exemplo, Cuba foi republicana, mas o Fidel ficou no poder durante 40 anos, mas com eleições, ainda que eleições, digamos assim, combinadas, mas havia mandatos fixos. A mesma coisa em várias outras repúblicas, na qual há um personalismo muito grande no exercício do poder. No entanto, a noção básica da república é essa, de você ter um exercício temporário do poder político e que impede a personalização que era típica do absolutismo. A ideia do Estado sou eu, Luís XIV, na França. A ideia de um representante do poder político que recebe, né, um mandato divino, mas é naquela pessoa, aquelas monarquias dinásticas que elegem uma família para poder governar, correto? Então, a república é retomada principalmente para a defesa desse tipo de ideia. Olha, a república representaria um regime que permitiria uma impessoalidade no exercício do poder político, correto? Bom, então ela ressurge principalmente com dois exemplos clássicos na história contemporânea de que a república é um modelo de governo viável para aquele momento histórico. Estados Unidos, após a independência em 1776, e a Revolução Francesa. A França foi monarquia absolutista até mais ou menos, vamos colocar, 1791 com a Constituição, 89 com a queda da Bastilha, né? Aí você pode ter várias interpretações. Mas o regime republicano na França, ele vem em 1792. Com a deposição do Luís XVI, com o seu guilhotinamento, logo depois, em janeiro de 93, e eu tenho uma república, um regime republicano, no qual se instaura pela primeira vez a ideia de uma igualdade formal entre os cidadãos, claro, de forma mais ou menos concomitante com os Estados Unidos. Mas eu gosto de dar o exemplo da República Francesa porque
Quando você, por exemplo, vê filmes sobre a Revolução Francesa, você percebe no Danton, o Processo da Revolução, com o Gérard Depardieu, os cidadãos, as pessoas se tratam como citoyen. Cidadão, cidadão, cidadão. Somos iguais. A ideia da igualdade. A ideia do princípio iluminista da igualdade sendo aplicado na prática, no dia a dia, no cotidiano. Na França, assim como nos Estados Unidos, no entanto, né, naquele contexto de nascimento do liberalismo político, do final do 18, comecinho do 19, a gente enxerga, né, que a República era uma solução para acabar com o antigo regime, era uma solução para poder combater os males do antigo regime. Tá? No entanto, a gente pode fazer uma leitura crítica em relação a isso. Né? Você fala em República enquanto sinônimo de igualdade. Mas talvez uns fossem mais iguais do que os outros. Exatamente. Né? A igualdade não bate igual em todas as portas. Por exemplo, a República Norte-Americana, a mesma República Francesa, eles mantêm durante um tempo a escravidão. A República Norte-Americana por muito tempo, a francesa durante alguns anos. Né? As mulheres não tiveram acesso a voto. E muita gente discute, mas naquela época, se questiona, mas naquela época existia essa discussão? Olha, na França existia a discussão se as mulheres deveriam ter direito de voto ou não. Né? Você vai ter, por exemplo, Marie de Gouges, que era uma girondina, que escrevia os discursos dos girondinos, ela questionava isso. Inclusive, ela lança em 1791 o quê? A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que é um texto que bate frontalmente contra a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como assim que eu falo em igualdade e não dou voto para a mulher? Né? Tudo bem, perspectiva liberal burguesa, mas ainda assim havia um questionamento. Nos Estados Unidos há movimentos também a favor do voto feminino, não na independência, mas posteriormente também. E o pior, né? Na República Americana, que se diz o berço da igualdade, da liberdade, eu tenho o quê? Eu tenho a manutenção da escravidão por praticamente mais 100 anos. Mais 100 anos. Por 90 anos. Né? Mas enfim, então há limites a essa ideia de uma república que representa a liberdade, o próprio princípio da igualdade. Né? São formas de dominação. Né? Nós sabemos que a república ela também pode ser utilizada como forma de dominação. Você tem repúblicas ditatoriais, repúblicas democráticas. Inclusive, é um questionamento que os alunos sempre fazem. Qual a relação entre república e democracia? Eu costumo responder nenhuma. Não há uma ligação direta. Né? Você pode ter uma república democrática e uma república ditatorial. Assim como nós podemos ter monarquias democráticas e monarquias ditatoriais. É que são coisas diferentes. Né? Então, esse conceito tem que ser um pouco talvez, veja se eu estou pensando correto. Nós vimos, então, esse certo renascimento ou reconstrução da ideia republicana a partir da independência do iluminismo, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa. Talvez as repúblicas democráticas sejam aquelas nas quais essa ideia de igualdade, essa ideia de direitos, de fato caminhou. Né, onde você tem esse avanço das ideias republicanas estão associados ao avanço do direito das mulheres, do avanço do abolicionismo, culminando com o fim da escravidão. Né? Da extensão do direito de cidadania para camadas cada vez maiores da população. Se você pegar a questão da cidadania do século XVIII em diante, tudo bem, primeiro eu tenho homens brancos proprietários, enfim, com uma certa renda. Aí aos poucos eu vou ter no século XIX com o movimento operário o quê? A extensão do direito de voto a que todo mundo for empregado. Depois a qualquer homem, maior de idade, nascido no país. Depois o direito de voto às mulheres no final do XVIII, mas sobretudo, no final do século XIX, mas sobretudo no século XX. No século XX. Né? Inicialmente mulheres empregadas, depois todas as mulheres. Aí depois, independentemente de autorização do marido. Você vai ter muitas variações sobre o mesmo tema, mas com extensão cada vez maior do direito de cidadania para estratos maiores da população. Tanto que hoje a gente pode falar efetivamente, pelo menos no aspecto formal, em cidadania universal. Aspecto formal. Na prática do exercício da cidadania, a gente sabe que tem muita limitação para isso, limitações de cunho econômico, de cunho social, cultural também, tá? Mas é aquilo que a gente sempre fala em história, né? Os avanços são feitos a passo de tartaruga. E a gente nunca caminha reto na história. A gente tem as idas e vindas, mas se a gente compara com 200 anos atrás, é inegável que há avanços. Ocorreram avanços, sim, né? Com certeza. E a gente pode pensar no nosso Rui Barbosa, né, tema desse nosso podcast, né, e trazer um pouco isso para o Brasil, né? Porque o Rui Barbosa, no Brasil, como a gente viu nos programas anteriores, ele vive e atua politicamente, intelectualmente, nessa transição do Brasil República do Brasil Império para o Brasil República, né? Foi um dos atores dessa transformação. E foi um ator muito importante, ele está envolvido com a Constituição, ele está envolvido com o Código Civil, entre outras coisas, a criação do STF. Legal. E eu acho que esse é um assunto interessante, porque quando a gente fala de construção de um Estado de Direito,
de manutenção e ampliação dos direitos dos cidadãos, a gente está falando também da organização do Poder Judiciário e de como que isso vai estar relacionado aos demais poderes, aos demais entes que compõem a República. Perfeito. Qual que foi o papel do Rui Barbosa na criação do STF? Como é que você vê essa questão no Brasil? Bom, o Rui Barbosa, ele foi considerado em vida o maior brasileiro vivo, né? Já foi abordado isso em outros episódios. E ele tem uma importância fundamental na formatação inicial do Estado republicano brasileiro, né? A ideia que nós temos hoje de um Estado democrático de Estado democrático de direito, o Rui Barbosa ele contribuiu fortemente para essa noção. E ele é liberal no sentido clássico da história, né? Ele é liberal no sentido real do que é ser liberal, né? Que você tem ali um conjunto de leis que vão regrar a sociedade impedindo o arbítrio, o abuso de poder, o personalismo, né? Então, nesse sentido, o Rui Barbosa ele participa da Constituinte, isso vai ser abordado, ele se mete em todos os assuntos, ele quer formatar tudo aquilo ali, ele foi ministro da Fazenda e tal. Mas talvez a contribuição, claro, no mundo jurídico mais importante dele tenha sido a idealização do Supremo Tribunal Federal enquanto corte de jurisdição constitucional. Durante o Império, o Brasil tinha o Superior Tribunal de Justiça, que muita gente trata como o antecessor do Supremo Tribunal Federal. Não é a mesma coisa. O Supremo Tribunal de Justiça, na verdade, seria o antecessor do STJ, que é uma corte federal que julga, basicamente, os conflitos relativos a leis federais. Certo. Mas quem faz no Brasil a defesa da Constituição enquanto a lei máxima do país, garantidora da ordem social, política, jurídica e econômica, é o STF. E a formatação do STF, com algumas mudanças, ainda é a mesma 130 anos depois da sua fundação. Ele foi fundado pela Constituição de 1891, começa a funcionar alguns anos depois, acho que 3 ou 4 anos depois, mais ou menos, enfim, não me recordo direito a data, e houve na formatação do STF, durante a Constituinte, uma disputa entre o Rui Barbosa e uma das pessoas que ele mais odiava na vida, que era o Campos Salles, né? É uma briga muito grande entre os dois. Pelo seguinte, o Campos Salles ele era representante da oligarquia cafeira paulista, né? Ele defendia um Estado federalista, à lá Estados Unidos, com grande autonomia. Depois vai ser um dos idealizadores da política do café com leite, da política dos governadores, aquela coisa toda, posteriormente. Ele tentou, na prática, criar esse Estado federalista mais do que a própria Constituição. Ele tentou burlar em certos aspectos, né? Mas enfim. Então havia uma briga. O Campos Salles, que era ministro da Justiça no início, ele queria um STF que defendesse os estados do arbítrio do poder central, e o Rui ia no outro caminho. Não, o STF ele tem que ser o garantidor da união, do poder central, do poder do presidente, do poder da presidência da República e do governo federal, contra as tentativas de autonomia dos estados, das elites cafeeiras. Então ele pensava no Estado forte, independentemente das oligarquias estaduais agrícolas, perfeito? E nesse sentido ele ganha a queda de braço. Ele vence o Campos Salles e o STF se constitui enquanto corte constitucional. O que significa isso, né? É um juridiquês que às vezes as pessoas não entendem. O STF é o guardião da Constituição. Só chegam ao STF processos nos quais as partes, de alguma forma, alegaram que algum direito previsto na Constituição ou em alguma lei de nível constitucional esteja sendo, de alguma forma, ferida. Tá? Se você conseguir provar para um juiz, numa instância inferior, tá? Na Justiça Federal ou Estadual, que é um direito constitucional que está em risco, você vai para o STF. É um recurso extraordinário. Perfeito? Você vai conseguir chegar no STF. Até hoje, assim. Então, o STF ele trata das grandes questões jurídicas brasileiras de cunho constitucional. E se a gente hoje fala em STF como protagonista na vida institucional brasileira, em grande parte, o pai dessa ideia, o pai disso, é o Rui Barbosa. Tá bom? É o Rui Barbosa. E, inclusive, né, tem muita gente que até comenta, mas o modelo que o Rui Barbosa seguiu é o modelo da Suprema Corte dos Estados Unidos. Em alguns pontos, sim. Mas no funcionamento interno da corte, do tipo de matéria que chega até eles, o nosso modelo é muito mais o argentino, né, que busca centralizar muito as discussões no STF do que o norte-americano.
pouquíssimos processos chegam à Suprema Corte Americana. Eles julgam perto do STF, o pessoal lá nos Estados Unidos quase não trabalha. Certo. Brincadeira, obviamente, à parte, mas a quantidade de processos que o ministro do STF tem no Brasil é enlouquecedora. Eles têm 200 mil, eles têm um monte de assessor para poder ajudar nos julgamentos. O cara vai filtrando e o ministro decide no final. Na Suprema Corte Americana, o volume é muito menor. Então, o volume de assuntos que podem chegar até o topo do judiciário lá é muito menor do que aqui. Na Argentina, o modelo é bem parecido, apesar de algumas mudanças que houve lá, mas aqui é bastante parecido. Então, a gente pode apontar como uma crítica a esse modelo, que esse excesso de casos que chegam ao STF talvez cause uma burocracia excessiva, talvez cause uma lentidão nos processos. Mas um lado positivo desse modelo defendido pelo Rui Barbosa, que vale até hoje, é que, pelo que você me disse, o STF é um dos principais guardiões da República, no momento que ele guarda a Constituição e, por consequência, o Estado de Direito. Exato. A gente pode entender dessa forma. Ainda mais constituições tão fracas e questionáveis como nós temos no Brasil, questionadas, perdão. No Brasil, o STF é meio que o fiel da balança, ele é o garantidor de uma certa ordem. Certo. E eu acho que aí a gente tem um gancho perfeito para o nosso quarto programa, né? Então, no nosso quarto programa, nós vamos abordar exatamente questões referentes à história do Brasil. Vamos usar todos esses conceitos que nós vimos nos programas anteriores para entender melhor o papel do Rui Barbosa na Constituição da República e o que é a República Brasileira nos dias de hoje. Tá joia? Marcelo, muito obrigado pela presença, muito obrigado por contribuir com o nosso projeto e até a próxima. Até a próxima, até mais. Valeu? Tchau, pessoal. Pessoal, muito obrigado e se você não assistiu os episódios anteriores, confere aí na nossa lista e espere aí pelo nosso quarto episódio, né? Não esqueça de seguir a FAP nas redes sociais, deixar aquele like no vídeo e só alegria. Valeu, pessoal, até mais!